Olá, tudo bem? Eu fiz um vídeo, postei ontem, e acredito que pessoas que fizeram alguns comentários, eu acredito que ela não assistiu o vídeo todo. E também eu sei que eu não fui muito claro, porque a minha vontade é de escancarar, de falar o que eu tenho vontade. Mas às vezes a gente dá uma segurada. Mas já que atiçaram, já que mexeram no fogareiro, no carvão, então vamos lá. Eu vou soltar o que eu acho a respeito de curas, milagres, prodígios e maravilhas. O tema deste vídeo é curas, milagres e maravilhas é fácil. Quero ver o poder de Deus. Aí uma irmã disse assim, que o parente dela foi curado de câncer. Amém. O outro acredita em prodígios e maravilhas. Amém. Só que as curas fazem os médicos. Eles estudam 6, 8, 15, 16 anos. Os equipamentos de ressonância, os equipamentos de tomografia, de ultrassonografia, de radiografia do pulmão, da coluna. Eu falo porque eu tenho 3 cirurgias na coluna. Então eu sei o que é ressonância, eu sei quanto, já tem 10 anos, eu já fiz inúmeras vezes. Eletroneuromiografia, mostra até o nervinho ali que está danificado. O médico estuda para isso. Ele tem ferramentas, ele tem equipamentos para fazer isso. Só que uma ultrassonografia, ela pode dar erro. Aconteceu com uma pessoa próxima a mim, há muitos anos atrás. Mais de 20 anos. Esta pessoa, ela frequentava o templo daquele que tem o dedinho torto, mãozinha torta. Eu frequentei também lá. E ela tinha um mioma do tamanho de uma laranja. Fez a primeira ultrassonografia, deu. E ela passou, fez corrente, fez tudo lá. Aí um belo dia, ela bateu o pé, não vou fazer cirurgia, porque eu creio que eu fui curada. Amém. Ela fez de novo, a laranja sumiu. Fez outra ultrassonografia e sumiu. Essa pessoa é minha mãe, que ainda está viva. Então é uma pessoa bem próxima a mim. Esses exames podem causar erros, podem apontar enganos. Câncer, tem vizinha minha, ela foi curada. Ela estava morta. Ela não conseguia beber água. Fizeram praticamente a extrema unção dela há uns 3, 4 anos atrás. Câncer terminal. A mulher hoje bebe, fuma, virado numa caipora. Ficou sequela? Ficou. Mas ela passa. Para lá e para cá. E aí? Quem curou ela? As mãos, ela agradece todos os dias os médicos que trataram dela. Com quimioterapia, com radioterapia, outros com outro tipo de enfermidade com acupuntura. Então essas curas tem quem faça, que os médicos é obra do Criador, é obra de Deus. Então para fazer essas coisas não precisa dons. Precisa sim pessoas capacitadas, qualificadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Criador, pelo próprio Senhor no Espírito, para preparar essas pessoas para fazer isso. Aí eles curam. Aí acontece milagre. Por quê? Porque o religioso, uma pessoa que ainda não alcançou o nível da graça de Deus, uma pessoa que ainda não foi tirado o véu, ela se contenta com migalhas. Ela se contenta com essas pequenas curas, que é cura na carne. Eu quero ver, a cura é aqui, ó. Eu quero ver o poder de Deus. Como? Eu vou ler aqui a mão ressequida, Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 10. É isso que eu pergunto no mundo hoje de bilhões de pessoas. É isso, nós não devemos ser mesquinhos. Nós somos filhos eleitos de Deus. Se não somos, então vamos rasgar a Bíblia, vamos fechar o canal do YouTube, porque Deus não existe. A verdade é essa. Temos que ser sinceros.
O tempo de menino já ficou para trás. O tempo de pré-primário ficou para trás. Isso é na religião. Porque eles se contentam com migalhas, como aquela mulher cananeia, migalhas que caía de cima da mesa e os cachorrinhos comiam as migalhas. Os religiosos se contentam com isso. Eles acham que isso é poder de Deus. Não. Isso são curas, milagres, prodígios e maravilhas. Agora eu quero ver o poder de Deus. Eu quero ver o evangelho, como está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O poder de Deus transformar o entendimento da pessoa. Isso é o poder de Deus. É você crer, você vir na frente de uma câmera dessa e você falar: Deus, o Criador de todas as coisas, mora, reina no meu espírito. Eu sou um filho eleito, não sou ovelha. Eu não dependo da mão de um pastor, de um comedor de arroz e feijão na minha mão. Eu quero ver o poder de Deus assim nessa história que eu vou ler aqui. Ah, mas essa foi inventada por Constantino. Foi inventada pelos judeus. Eu vou ler porque está escrito. Lucas capítulo 6, versículos 6 e 10. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, encurtada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Esse poder de Deus que eu quero que alguém entre no comentário e coloca. Eu vi na televisão, não. Isso não vale. Porque aí tem falcatrua, tem maquiagem. Não, eu quero falar que você foi em um lugar, você que ainda é um religioso, você que fala que acredita que existe milagre e prodígio, mostra o lugar que aconteceu isso. Mostra. Coloca o lugar, o endereço. Eu tenho certeza que falta pouquinho para dar 1000 inscritos no canal, mas a maioria vai olhar seu comentário e vai falar: não, então eu vou pesquisar esse lugar que eu... Fala que uma pessoa teve sua mão restaurada ali, ó, na frente, não a prestação. Não fazendo corrente, não fazendo terças-feira. Não, a mão foi esticada instantaneamente. Isso é poder de Deus. Isso não é cura, milagre e maravilha. Isso aqui é o poder de Deus. Eu quero ver você mostrar, escrever no comentário: ó, herege, eu tenho prova sim, você é um mentiroso, você é um herege, você é isso. Na minha igreja, no lugar que eu frequento, no lugar que eu frequentei, tinha uma pessoa de 32, 35 anos, que ela tem prova que ela era um cego de nascença. Ela nasceu ceguinho, com olho branquinho, e aos 28, 35 anos, um homem de Deus, um pastor, um padre, um capeta botou a mão na cabeça e ele enxergou. Mostra isso. Isso é poder de Deus. Isso é poder do Criador. Câncer, AIDS. AIDS tem coquetel. Câncer tem quimioterapia, radioterapia, tem tratamento. Um câncer no seio de uma mulher, quando descoberto precocemente, tem quase 100%. Um câncer na próstata descoberto em um homem, quando descoberto precocemente, tem praticamente 100% de chance. Meu parente tinha um câncer, fumou a vida toda. O pulmão dele estava preto. E aí? Ó, ele fez 50 sessões de quimioterapia, 35 radioterapia, e aí? Sarou. Ficou só com a sequelinha. Amém! Houve uma cura na vida dele por a mão de um médico levantado por Deus. O equipamento que a radioterapia, a quimioterapia, que fez ele ficar bom, foi Deus colocou no entendimento do cientista, do pesquisador, que desenvolveu aquele produto, aquele medicamento, e a pessoa foi curada. Houve um milagre. Agora, o que eu vou ler aqui, diz que nem no início, nem desde a fundação do mundo, nunca se havia acontecido isso. Mas quando Jesus
mostrou, quando Deus, através do seu Filho, mostrou o seu poder, então aconteceu. Então, poder de Deus, nós temos que buscar, nós temos que crer, é no poder de Deus. Curas, milagres e maravilhas está a rodo. João, o tal de João de Deus, ele fazia. O médium não sei o que lá fazia. A média não sei o que lá fazia. Tem um cão guloso que consegue até descobrir CPF das pessoas. E aí? Vamos ler. João, a cura de um cego de nascença. João capítulo 9, versículo do 1 ao 12. Eu estou lendo rápido o contexto para não ficar... Versículo para o vídeo não ficar muito longo. João, livro histórico, capítulo 9, versículo 1 ao 12. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. Cego, não era catarata, não é cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. O poder de Deus, através do seu Filho. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Voltou vendo, não a prestação, não fazendo corrente, não fazendo campanha, não fazendo propósito, não pegando envelope, não dando dízimo, não dando oferta, não dando sacrifício, nada disso. Isso foi o poder de Deus, meu amado e minha amada irmã. Você consegue entender a diferença de milagre e cura para poder de Deus? Isso aqui foi poder de Deus. O cego foi, lavou-se e voltou vendo, instantaneamente assim. Aí a pessoa vai no comentário: amém, eu agradeço. É sinal que você está compenetrado no assunto. Amém. Só que não se contente com migalha. Não seja como mais um religioso que se contenta com migalha, se contenta com a dorzinha de cabeça que foi embora, se contenta com um carocinho que tinha que sumiu, se contenta com pouca coisa. Eles não buscam o poder de Deus, porque não ensinaram aonde está o poder de Deus. Eles acham que o poder de Deus está no Monte Sinai. Eles acham que o poder de Deus está em Moisés. Eles acham que o poder de Deus está no dízimo, na oferta, no sacrifício. É isso que eles acreditam. Mas o poder de Deus não é nada disso, eu vou te mostrar. Aonde está o poder de Deus? Então os vizinhos e os que antes conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem, mas se parece com ele. Sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Então isto é poder de Deus. Isso foi demonstração do poder de Deus através de Jesus, de Yahshua, de Yah, do nome que você quiser chamar. Mas foi feito uma obra do poder de Deus, instantaneamente. Aí falaram, nesse mesmo contexto mais para baixo, falaram assim, no versículo 32 de João 9. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Veja, foram quase 3.000 anos, segundo mais ou menos a história, do início até a vinda de Jesus, foi mais ou menos 3.000 anos. E falaram aqui os fariseus, os escribas, os estudiosos, os que tinham as escrituras nas mãos, disseram: desde que o mundo é mundo, desde que foi fundado, nunca aconteceu isso.
e o poder de Deus aconteceu. Você consegue entender como é grandioso o poder de Deus para que nós venhamos a nos contentar com caroço, com lepra, com dorzinha na cabeça, com dor na coluna? Você está entendendo? O que é que nós devemos buscar? O que é que nós devemos estar sempre atrás? É do poder de Deus, não se contentando com curas, com prodígios e maravilhas, coisas que os religiosos buscam, coisas que os judeus buscavam. Jesus não era filho de Deus? Você não crê que você é um filho eleito de Deus? Sim, então, vamos nos contentar com migalhas ou vamos para cima buscar o que é nosso de direito? Que é o poder de Deus, tanto na nossa vida quanto nos nossos próximos, ou em alguém, alguma pessoa que vier até nós. Que seja feita a vontade do Criador nesta pessoa, que seja feita a vontade do Senhor, que é o Espírito nessa vida. Não conforme a minha ou a vontade dele, mas conforme a vontade do Criador que seja feita. Então é com muita convicção, é com muita confiança que é isso que eu falo. Vamos atrás do poder de Deus. Não vamos ficar agarrados a migalhas. Não vamos ficar atrás de esmola, não. Isso eram os que eram considerados como ovelhas. Os que são considerados como ovelhas que dependem de pastor. Mas nós não, nós confessamos ao nosso próximo. Eu estou na frente dessa lente aqui falando que Apocalipse capítulo 21, versículo 3, o próprio Deus está em nós. O Criador está escrito, Apocalipse 21, versículo 3. Então como que eu vou falar isso para você aqui? E vou desligar essa lente e vou ficar atrás de prodígios, curas, coisas passíveis a homens, a máquinas, a equipamentos, a remédios? Claro que não. Eu estou atrás do poder de Deus. Poder de Deus. Eu tenho 3 cirurgias na coluna. Paulo falou do poder de Deus. Paulo tinha enfermidades. Era o espinho na carne dele. Os apóstolos anunciavam o reino de Deus e mostravam com as obras de Deus através deles o poder de Deus, que era aleijado levantar instantaneamente, Jesus, mão ressequida, voltar ao normal, cego de nascença, voltar a enxergar. E os apóstolos viviam apanhando, viviam passando necessidade, eram perseguidos, mas neles o poder de Deus se manifestava. Paulo era enfermo, Paulo era perseguido, Paulo apanhava, só que o poder de Deus estava nele. Assim tem que ser nós que falamos ao nosso próximo. Nós temos que ter o poder de Deus em nós, para que nós venhamos ter confiança, convicção no que falamos. É assim que é. Mas que seja sempre feita a vontade do Pai, do Criador primeiro, porque assim é. Nada acontece se não for da vontade dele. Veja o que Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Agora eu quero ver se isso aqui está nessas chamadas igrejas. Eu quero ver se isso aqui está nos religiosos. Eu quero ver. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, das boas novas. Evangelho não tem dízimo, evangelho não tem batismo, evangelho não tem jejum, evangelho não tem comer pão e beber suco. Evangelho são boas novas. Tudo que eu te falei, dízimo, batismo, jejum, foi das coisas velhas. Só que Paulo aqui estava falando das boas novas que o Cristo ressuscitado veio trazer. A religião fica atrás de Moisés. A religião não fala que vive o evangelho. Mentira! Porque evangelhos são boas novas. Mas se praticas coisas do passado, são boas velhas. Acham que estão no evangelho. Acham que estão. Não, por isso que eles se contentam com migalhas. Porque a graça, a sã doutrina, o poder de Deus ainda não alcançou eles. A verdade é essa. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho.
Evangelho, Romanos 1, 16 e 17. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, não dependendo de migalhas, não dependendo do que cai da mesa, como se faz os cachorrinhos. Eu vou ler para você agora. Eu te convido a ler agora com que os religiosos se contentam. Com que a religião se contenta? Veja, livro histórico de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Esses que andam atrás de curas, milagres, maravilhas, são semelhantes a essa situação. Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi. Uma mulher cananeia, não era uma judia, não era uma israelita, era uma mulher cananeia, gritando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Para eles, naqueles dias, uma pessoa enferma era uma pessoa endemoniada, ou seja, com o seu daimon, com o seu espírito ruim. Era isso. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram e disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os que frequentam as chamadas igrejas estão fazendo o quê? Estão fazendo o quê? Buscando em Jesus de Nazaré. Querendo fazer o que Jesus de Nazaré ensinou. Mas Jesus de Nazaré falou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, foi enviado para os judeus, para os israelitas, não para os gentios. Para os gentios é o Cristo ressuscitado. Então aqui está a prova de que esses que frequentam as chamadas igrejas e dizem que, não, mas eu faço porque Jesus fez. Mas Jesus veio para cumprir a lei. Só que quando ele disse tetelestai naquele madeiro, Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele tirou os que estavam debaixo da lei. Tirou os que estavam debaixo daquela maldição. Não, Gálatas capítulo 4, versículo do 1 ao 4, que fala isso. Versículo 4 e 5. Então, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vocês entendem que ele não queria nem conversa com aquela mulher cananeia? Mesmo ela chorando, gritando, implorando: minha filha está horrivelmente endemoniada, doente. Ele não quis nem saber. Deixa pra lá, eu não fui enviado para vocês. Eu fui enviado somente para os judeus. 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Versículo 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos. Quem eram os filhos? Os israelitas, os judeus. Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Como essas pessoas que buscam Jesus de Nazaré são considerados? Como cachorrinhos, que ficam debaixo da mesa esperando cair uma migalhinha. Eles veem um carocinho, é um milagre. Eles veem uma dorzinha de cabeça que sumiu, é um milagre, é um prodígio. Agora eu quero ver o cego de nascença ver, eu quero ver a mão ressequida, eu quero ver um aleijado levantar, eu quero ver um cadeirante de nascença, paraplégico, tetraplégico, dá um pulo, o poder de Deus apareceu. É isso que é o poder de Deus. Vamos continuar. Versículo 27, de Mateus 15. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. No início era endemoniada, só que aí ela foi curada. Você entendeu? Não é justo, Jesus diz, tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos, para os gentios. Os gentios naqueles dias eram considerados como cães. Os gentios hoje, que ficam atrás de Jesus de Nazaré, naqueles dias, era considerado como cães, como cachorrinhos.
E esses cachorrinhos, que são filhos eleitos de Deus, mas que ninguém fala isso para eles, ficam lá atrás vivendo como cachorrinhos, esperando cair migalhinhas, um prodígiozinho, uma curinha, uma maravilhosinha, para dizer, olha que Deus maravilhoso. Não. Mas eu quero ver o poder de Deus. Aonde você viu isso? Fale. Estamos encerrando esse vídeo. Fale se tem algum lugar que você sabe que um cego foi curado de nascença. Fale se você viu alguém com a mão ressequida que voltou normal a mão. Um aleijado, que era aleijado desde criança, desde que nasceu, voltar a andar. Isso é o poder de Deus. Não confunda. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 10. Em parte profetizamos, em parte falamos línguas. Línguas não é balabachúrias, línguas são idiomas. Nos dias de hoje, aonde é que você conhece, aonde você sabe que tem uma pessoa que fala um português mais ou menos, mas que do nada ela começa ali tal dentro, aí ela começa ali numa chamada igreja, num templo, e dali a pouco aí lá tem não vou nem falar uma língua mais difícil, lá tem um boliviano, um paraguaio. Aonde é que assim, você tem que saber que aquela pessoa não conhece outra língua a não ser mais ou menos o português. Aí do nada, ela pega a Bíblia, aí ela começa a falar, vou hablar com o boliviano, o castelhano, porque o Espírito está revelando a mim e agora eu vou começar a falar. Você já viu isso? Não! Você pega uma cidade do Rio de Janeiro, cheia de turista, Fortaleza, aí tem lá uma catedral, aí tem lá o pregador. Aí dentro tem um estrangeiro, um turista, um americano. Aquele cara malemar o pregador fala o português, aí do nada ele começa a falar inglês, fluentemente com aquela pessoa. Ele mesmo se diz, meu Deus, o que eu estou falando nessa língua? Eu não sei inglês, malemar eu sei o português. Alemão, fala para mim, pesquisa você na internet, vamos lá, vamos ser honestos, uma pessoa que não tenha conhecimento de outra língua. Eu conheço na minha igreja, uma missionária foi lá para o Amazonas, chegou lá, ela foi para uma aldeia de índio Tupinambá, aí ela chegou lá, índio Tupi-Guarani, aí malemar ela aqui, ela tem... Nem estudo tem praticamente. Aí do nada ela chegou lá, missionariazinha, naqueles moradia ali beirando o rio Amazonas. Aí do nada ela chegou lá numa aldeia de índio, aí ela abriu a Bíblia e começou blá, blá, no Tupi-Guarani. Fala se existe isso. Não existe mais porque o perfeito já veio. O perfeito veio no ano 70. Foi dado fim aos dons da profecia, do conhecimento, dos idiomas, que era a língua, dom de cura, acabou tudo. Quem cura hoje são os médicos, são preparados para isso. Volto no começo do vídeo, volto a falar, eles têm um estudo. O neurocirurgião, ele sabe quantos nervos tem na cabeça de uma pessoa, no cérebro, vai até os pés. Um neurocirurgião, ele estuda 6 anos, depois faz mais 2, 3 anos, não sei o quê. Aí ele vai lá para fora, estuda mais 10, 15 anos, 20 anos, 20 e poucos anos. Aí ele volta um neurocirurgião, sabendo quantos nervos tem na cabeça do corpo. Isso é o dom da cura. Aí a pessoa era um cancerígeno, passou por a mão de um homem desse. Deus está nesse homem, nesse médico, que foi preparado por Deus. Vai lá numa sala de cirurgia, faz ali, aí tira ele dali, tirou o caroço, tirou o mioma, sei lá como que chama esse negócio quando ele começa a espalhar. Aí conseguiu queimar, cauterizar. Aí ele agora vamos para a sessão de quimioterapia. Aí faz ali sessões de quimioterapia. Aí dali a pouco cai o cabelo e tal. Aí vai para a radioterapia. Aí lá na frente, essa pessoa que não era para glorificar o Pai ainda, o que acontece? Cura. O milagre de Deus. Não. Foi o dom que Deus deu ali para aquele médico curar a pessoa. Não que um homem botou a mão na cabeça de uma pessoa lá e o caroço, fase terminal,
Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo que está na minha mão, eu boto a mão aqui, o dom da cura, e essa pessoa... Aí pronto, acaba a reunião, aquela pessoa vai embora. Com soro pendurado, com tudo pendurado. Aí na outra terça-feira, na outra sexta, na outra quinta, tá lá a pessoa de novo. Todo desanimadinho, babando, doentinho. Aí vai lá, aí não é mais um, aí já junta o bispo, aí já é o líder. Não, agora vamos porque a região celestial agora tem que ser mais junta em volta. Eu frequentei um lugar e juntam uma meia dúzia de cão guloso em volta ali, põe a mão na pessoa e taca óleo. Levanta em nome de Jesus, é cura. Não acontece nada. Não vai embora. Aí a pessoa cai em si, o Espírito Santo vai lá e fala na mente de um parente dele, fala, ó, toma juízo, pega essa pessoa, leva no SUS, começa um tratamento lá no SUS, aí leva aquela pessoa lá, ela fica internada, aí ela começa a passar por sessão de quimioterapia, radioterapia, tratamento, tomografia, ressonância, e cai o cabelo, cai. Aí do nada, a pessoa recebe a cura, fica curado. Foi milagre? Foi um prodígio? Foi uma cura que ela recebeu pelas mãos de um médico preparado, que estudou, que fez pós-graduação, fez doutorado, fez mestrado, estudou fora, um estudo de 6, foi para 15, 18, 20, 25 anos. Foi curado. Agora eu quero ver um doutor desse, pegar um cego de nascença e fazer um cego de nascença voltar a enxergar. Quero ver um doutor desse pegar da mão ressequida, sem colocar implante, sem colocar coisa biônica, nada. Fazer como nos dias de Jesus, dos apóstolos e Paulo. Que era o poder de Deus que manifestava naquelas vidas, naquelas pessoas. Então, para encerrar o vídeo, nós somos filhos eleitos de Deus, correto? Assim a nossa fé? Então, vamos buscar o poder de Deus. Buscar não, que nós, na verdade, nós já estamos vivendo no poder de Deus, que é as boas novas, que é o evangelho do Cristo ressuscitado na nossa mente, que é o poder de Deus fez o que? Tirou o véu de Moisés. O poder de Deus tirou a religiosidade da nossa mente. O poder de Deus tirou que nós não somos mais obrigados a cumprir nenhum preceito, nenhum ritual, nenhum cerimonial de Moisés. O poder de Deus está na nossa mente. Nós não temos mais que buscar. Eu tenho 3 cirurgias na coluna, eu sinto dor 24 horas por dia. Amém por isso. Paulo tinha um espinho na carne. Por 3 vezes ele pediu para que Jesus tirasse. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Mesma coisa eu. Eu não peço. Senhor, tira essa dor da minha coluna. Assim. Tem dia que dói, parece que tem um punhal enfiado assim do lado esquerdo. Assim, porque mas eu não peço. Não, é o espinho na carne. Deixa isso aí. Deixa quietinho aí. Porque a carne colhe o que planta. Então na adolescência plantou muito. Na juventude, quando era novo. Aí agora colhe. Amém? Então, meu amado e minha amada, você comente, fique à vontade. Só que não se contente com migalhas que caem da mesa. Porque nós não somos cachorrinhos, nós não somos cães, como eram tratados os gentios nos dias de Jesus. Nós somos filhos e eleitos de Deus, por isso que nós clamamos, Abba, Pai. É assim que nós temos que viver. Confessando que o Criador, que o Senhor, que é o Espírito, está em nosso espírito. E que o poder dele está em nosso espírito. Amém? Assim é. Fique em paz. Quiser comentar, comente. Amém. Você se comentou. Curas, prodígios, maravilhas. A gente se vê por aí. Agora eu quero ver alguém que tem prova que já viu o poder de Deus, como nos dias dos apóstolos, como nos dias de Paulo aconteceu. É isso. Não viva de migalhas, não fica aí esperando cair coisinha da mesa, não. Não seja um religioso. Não seja um religioso. Porque eles se alegram tanto, eles pegam um domingo, aí só porque uma pessoa lá, olha, fez o exame, chegou lá, olha aqui a prova. Um lugar grande que tem para eles, tem exame, olha aqui o exame antes e o depois. Olha aqui antes, ó, essa pessoa tinha isso. Depois. Eles não conseguiram curar o coronavírus.
Eles não tiveram o dom para curar o coronavírus. Os líderes, teve líder dessas sinagogas grandes aí que foi para os Estados Unidos tomar vacina lá. Tanto medo que tinha de pegar esse negócio. Você está entendendo como que é a diferença? Está entendendo como que é? Assim é a diferença. Um vírus, uma gripezinha, igual um doutor falou, igual o presidente falou, uma gripezinha. Eles não conseguiram curar uma gripezinha. Cadê o dom desses homens? Aí o irmão fala, não, mas eu acredito em prodígios, maravilhas e cura. Eu também acredito. Caia na mão um doente, na mão de um especialista, de um cara preparado, de um cara cheio de diploma, cheio de conhecimento, que ele dá um jeito naquilo ali, quase certo. Descubra um câncer no início, seja onde for, bem precoce, e você procura até o SUS. Começa um tratamento, do nada, quase 100% de chance, tira. Aí você está frequentando um lugar, você fala, é porque eu frequento o lugar. É porque eu tomei a água que aquele caboclo me deu. É porque ele botou a mão cheia de óleo na minha cabeça. Não, você foi curado porque você foi um cara esperto, uma mulher esperta. Você sentiu um carocinho assim no seio, você já correu logo, fez os exames precocemente. Aí aquele tumor tirou. Foi tirado aquilo ali, aquele carocinho, pronto, você foi curada. Pronto, aconteceu um milagre na sua vida. Um milagre previsto. O homem faz lá o exame de toque, de ultrassom, de sangue na próstata, descobriu lá uma diferençazinha, já começa a tratar no início. Quase 100% de chance. Assim é. Então nós temos que prestar o nosso culto racional a Deus. Não viver de fábulas, não viver de fantasias. Temos que ser racionais. Prestar o curso racional. Aí tem pessoa que fala assim, esse camarada é ateu, olha o jeito que ele fala. Não é que é ateu. Ateus são os que ficam por aí atrás de religião. Esses são ateus. Não é ateu, a gente é racional. A nossa fé, ela está acima da religiosidade. O nosso crer, a nossa certeza de salvação, ela está acima da religião. Não precisa nada disso. Mas foi por estudo que chegamos a esse conhecimento? Claro que não. Foi por quê? Porque o Pai quis. Porque o Criador quis. Porque o Senhor, que é o Espírito, quis. Porque o Ial quis. Porque o Javé quis. Porque o Jeová Jireh quis. Sei lá o nome que você quer dar para ele. Mas é o Criador de todas as coisas. Ele quis. Chegou o momento e falou, opa, vou abrir o entendimento desse cabeçudo. Vou abrir o entendimento daquela irmã ali. Vou abrir o entendimento daquele outro ali. Vou abrir o entendimento, vou abrir o entendimento. E assim é. Então nós não dependemos de milagres, prodígios e maravilhas para crer no nosso Deus. Não. Porque nós estamos no poder de Deus, que é o Evangelho. O poder de Deus se manifesta no Evangelho. E o Evangelho está onde? De Romanos a Hebreus, 14 epístolas. Não, o Evangelho está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, ali são um livro histórico. Ali pode ser até um Evangelho, boas novas para os judeus. Para os judeus. Mas não para nós. Para nós gentios está de Romanos a Hebreus. Amém? Falei muito além do que eu queria falar. Era só um vídeo de 10, 15 minutos, mas amém. Ficou meio comprido, ficou longo esse vídeo aí, mas você assistiu 5 minutos, 10 minutos. Mas antes de você xingar, postar comentário, pelo menos assista o vídeo, né? Pelo menos isso. Pega a sua Bíblia e vá ler lá onde eu falei. Lê lá, olha, realmente o que ele falou está aqui, ó. A mulher cananeia, aí você vai ver, nossa, Jesus de Nazaré, então não veio para nós gentios. Não, ele não veio, ele veio para os judeus israelitas. Então quer dizer, quando eu pratico uma obra que ele manda, eu estou praticando uma obra de judeu? Sim, você está querendo ser um judeu. Você está sendo um prosélito, como está lá em Mateus capítulo 23, versículo 15. Prosélito é gentil que eles forçavam, eles ensinavam a praticar o judaísmo. É a mesma coisa nos dias de hoje. Você está entendendo? Eles pegam o povo gentil, aí vamos evangelizar, ganhar almas para Jesus. Aí eles descem, vai, roda. Aí eles vão lá e pegam um gentil, leva para dentro da sua sinagoga. Deus tem uma obra na sua vida. Olha, Deus tem uma obra grande na sua vida. Você é um instrumento de Deus. Você é um servo de Deus. Tome Moisés. Tome dízimo. Tome obrigação. Tome sacrifício. Tome oferta. Tome sacrifício. E subir monte, descer monte, comer pão, beber suco.
Acabou. Fez. Aí Jesus fala, Mateus 23, 15. Fariseus hipócritas, raça de serpente, de víbora, vocês andam, sobe montanha, desce montanha, sobe rio, para fazer um prosélito. E quando fazem ele se tornar um prosélito, torna esse camarada 2 vezes mais merecedor do inferno, ou seja, da morte, da sepultura. Jesus disse aos fariseus, que faziam o povo gentil, uma pessoa que não era judeu nem israelita, a começar a praticar a religião deles. Amém? Então, meu amado e minha amada irmã, não viva de migalhas. Viva no poder de Deus, que é o Evangelho, que são as boas novas. Amém? Se foi útil para você, joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Não fique chateado você que comentou, que colocou testemunho aí, eu achei bacana, tá bom? Mas não busque isso não. Isso aí são consequências das mãos estudadas de um médico, de um doutor. Busque, você que ainda não achou, busque o poder de Deus. O que é buscar o poder de Deus? Viva o Evangelho do Cristo ressuscitado, é somente isso. Que aí o véu de Moisés vai ser tirado da sua face. Amém? Pai nosso que está em nós, só faz essa oração quem crê que o poder de Deus já está nele, tá? Os evangélicos não fazem essa oração, não. Os religiosos não fazem essa oração, não. Mas para nós que cremos que o poder de Deus é o Evangelho, que o Evangelho está na nossa mente, então nós oramos assim. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Leia, releia, leia, releia. Você vai entender. Quando aconteceu o dia do Senhor, quando foi consumado a parousia, a escatologia, então se cumpriu esses versículos e o próprio Deus está nos seres humanos, está no espírito dos seres humanos. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.